República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem por fundamentos, não é isso? A soberania, a cidadania, aí marquem agora a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Dignidade da pessoa humana, ele é o núcleo dos direitos humanos. O núcleo central dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Por isso que nenhum indivíduo pode sofrer tratamento cruel, desumano, degradante. Ok? Por isso que diversos dispositivos do artigo 5º, eles são de direito constitucional, mas também são de direitos humanos. Olha só o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Ele fala o quê? Que a casa é asilo inviolável. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia com ordem do juiz. Não é isso? Vê se não está resguardando a dignidade do ser. Ele tem família, não tem família? As pessoas, os filhos, a esposa sofrem, não sofre? Você imagina um filho ver o pai sair algemado. Então, a casa é um recinto que deve ser o quê? Respeitado para poder respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, ele tem, mesmo ele sendo um delinquente, um meliante, ele vai ter que ter o quê? Tem que ter respeito para poder proceder com o que for necessário para apurar a ilegalidade que ele praticou. Poderá? Sim, em caso de flagrante, para prestar socorro é óbvio, né? Em desastre é óbvio, e durante o dia com ordem do juiz. À noite, nem com ordem do juiz. Você está com a sua família. Pô, você pode ser o vagabundo que for, mas você tem família e sua família pode o quê? Pode ter esse direito de não ver o quê? O indivíduo, o pai, ser retirado dali. Tá? Esse é o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 2º, diz o quê? Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Não é isso? Nós podemos fazer tudo. Né? Não podemos fazer tudo que a lei não proíba. Agora, a administração pública, ela pode fazer tudo? Não. Ela só pode fazer o que tiver previsto em lei. Aí, vamos lá. McDonald's. McDonald's é o quê? Poder público? É particular? É o quê? Você chega no McDonald's ou qualquer outro estabelecimento que venda hambúrgueres. É porque eu estou com vontade de comer hambúrguer e lembrei do McDonald's. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou chegar em casa umas meia-noite, eu vou ter que dar meu jeito de comer alguma coisa. Mas vamos lá. No McDonald's, ou então em outro estabelecimento, está escrito assim: não aceitamos cheques. Aí embaixo está escrito assim, artigo 5º, inciso 2º. Por quê? Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Existe alguma lei que obriga o estabelecimento comercial a aceitar cheque? Eu não conheço. Eu tenho esse desconhecimento. Tá? Meus amigos, nosso tempo está quase estourado. Vamos dar a última dica de ambiental? Está na sequência, não está na sequência? Eu acho que eu consigo dar uma dica agora que toda hora, toda a prova cai. Eu vou ser sincero para vocês. Aula de ministrando as 3 disciplinas de uma vez é a primeira que eu estou dando. Eu ministro constitucional durante uma parte do dia, depois humanos durante outra parte, outra. Agora, juntando as 3, vocês estão sendo os primeiros. E, pô, eu vou te falar, gostei de como que ficou. Gostei. Eu estou pensando em repetir essa forma porque a gente acaba matando diversos temas e tem o que? Uma certa conexão. Tá? Eu poderia até pegar e dar dica de outras disciplinas, mas eu não vou fazer isso, porque eu não tenho tempo para isso. E também não é a minha praia. É a praia de outros professores. Mas quem sabe futuramente a gente possa fazer isso. Mas vocês não vão pegar, porque vocês vão passar nessa prova. Tá? Vamos lá. Artigo 225 da Constituição, parágrafo 1º, inciso 3º, para poder fechar o caixão e ninguém nunca mais ouvir falar em OAB. 225, parágrafo 1º, inciso 3º. O parágrafo 1º estabelece que o quê? Que para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. Aí o inciso 3º, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus recursos a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão permitida somente através de lei. Para por aí! O que ele está falando? Dos espaços
dos espaços territoriais especialmente protegidos, que é gênero. Então o poder público ele tem essa obrigação de criar espaços territoriais especialmente protegidos. Exemplos de espaços territoriais especialmente protegidos: jardim zoológico, jardim botânico, unidades de conservação, área de preservação permanente, reserva legal. Nós vamos nos prender às unidades de conservação que são reguladas pela lei número 9985 de 2000. Cai toda a prova. Então, as unidades de conservação são o que? Espaços. São limites, são demarcações. Não tem um sítio de vocês? É como se o poder público que delimitasse uma área importante para poder preservar um recurso ambiental, seja a fauna, seja a flora, ou seja os dois. E aí ele cria unidades de conservação, mas para serem criadas, precisa-se realizar estudos técnicos e consulta à população. E aí, em regra, vai precisar de estudos técnicos e de consulta à população. Vai ser dispensada a consulta à população em dois casos. Quais são eles? Na criação de estação ecológica e reserva biológica. Estação ecológica e reserva biológica. Eu vou colocar isso aqui rapidinho no quadro. As unidades de conservação, elas se dividem em dois grupos. Unidades de conservação de proteção integral e unidades de conservação de uso sustentável. Proteção integral e uso sustentável. Quais são as unidades de conservação de proteção integral? Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio da vida silvestre. Quais são as de uso sustentável, uso sustentado? Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva da fauna, reserva extrativista e RPPN. Proteção integral, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Uso sustentável, uso sustentado, como alguns preferem, áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva da fauna, reserva extrativista e RPPN. E aí o que eu falei para vocês? Quem pode criar é o poder público, não é o poder público? O poder público, ele cria essas unidades de conservação, exceto a RPPN. A RPPN ela é criada por iniciativa do particular. Reserva particular do patrimônio natural, é o particular que cria. As outras é o poder público que cria. E aí o poder público ele tem que fazer um estudo técnico para poder delimitar, saber qual o recurso ambiental que precisa ser preservado ou não. E também precisa fazer uma consulta à população. Sendo que essa consulta à população ela é dispensada na criação de duas unidades de conservação. Estação ecológica e reserva biológica. Dispensa a consulta à população. Dispensa a consulta à população. Aí o poder público, criou a unidade de conservação. Isso aqui é uma unidade de conservação. É um espaço territorial, o espaço territorial especialmente protegido. Aqui pode ter uma espécie rara, aqui pode ter uma árvore nobre. Ele criou para poder proteger determinado recurso ambiental. E sempre precisará de estudos e consulta à população. Estudos sempre, sempre. Consulta à população em regra, porque estação ecológica e reserva biológica pode dispensar a consulta à população. Só que a unidade de conservação ela tem um entorno chamado de zona de amortecimento. Zona de amortecimento é o entorno da unidade de conservação. Em regra,
Essas daqui dos dois grupos precisarão da zona de amortecimento, exceto duas que dispensarão o quê? A zona de amortecimento. Quais são elas? A APA e a RPPN. Isso são as exceções que podem ser cobradas na prova de vocês. Eu sei que é muito rápido, mas é aquilo, ele ensina hoje. Hoje foi assim, jogou dentro da água em 3 minutos. Mata a fome, não mata? Se conseguir matar a fome de vocês no domingo, vocês acertarem a questão, tá bom demais. Depois vocês aprendem isso. Depois vocês pedem, vocês falam, pô, vamos fazer um módulo, vamos fazer isso? Eu faço com o maior carinho, com o maior prazer. Mas vai na prova de domingo acertar essas questões, as 40 questões, depois vai fazer a segunda fase de civil, de trabalho, de penal, do que vocês escolherem, tá? Quero depois que vocês me comuniquem, pô, bicha, professor, passei, acertei suas questões, legal, não acertei, passou também, legal, tá? Então, meus amigos, todo o sucesso na prova do dia 3/8, 14º exame de ordem. Essa aula ela foi um pouco diferente porque eu trouxe as dicas das 3 disciplinas que eu estou lecionando, que é o direito constitucional, direitos humanos e o direito ambiental. Sucesso e rumo à aprovação. Pode desligar ali. Rodrigo, a norma federal ela suspende a estadual quando ela vem? Por exemplo, o estado já tem uma norma. Lá Suspende. A norma federal suspende. Sim, revoga não, suspende. Tira a sua dúvida. Tchau, professor. Obrigada, foi ótimo, tá? Boa. Desliga.